Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai entender o porquê da gente utilizar letras para estar representando os números. Essa história, gente, não é nova. O início, ou pelo menos o princípio da ideia, ela é dada há mais de 300 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, lá com Aristóteles. Nesse caso, a utilização das letras servia para representar valores desconhecidos. E, ao contrário do que muita gente pensa, ao invés de dificultar a nossa vida, a utilização dessas letras serve justamente para facilitar os cálculos. Imagina que toda vida que tu fosse realizar um processo ou um cálculo matemático, que tu não conhecesse determinado valor e toda vida você precisasse escrever. Toda vida que fosse mencionar aquele valor desconhecido, você fosse descrever aquele valor desconhecido, além de ficar muito extenso, muito dispendioso de trabalho, vai até ficar também um pouco confuso no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Então, essa representação das letras, ao invés de utilizar números, justamente facilita a ação, o nosso trabalho no nosso dia a dia. Aqui a gente tem um exemplo que você pode realizar em uma bodega, em uma mercearia, qualquer coisa parecida. Diz o seguinte, ó, Carlos pagou R$12 em um refrigerante e 2 recheados. Qual a expressão que representa esse problema? Observe que a gente sabe que ele pagou R$12 no refrigerante e em 2 recheados. Mas a gente sabe quanto é que custa um refrigerante e um recheado? Então, a partir dessa expressão aqui, a partir desse problema, a gente pode montar uma expressão utilizando letras para representar números desconhecidos. Que nesse caso seria o valor correspondente ao refrigerante e o valor correspondente ao recheado. Só que a gente vai deixar essa aqui em stand-by, vamos dar sequência, prosseguir, e aí no final a gente volta para cá para finalizar a nossa aulazinha de hoje. Observe aqui a aplicação das letras substituindo números, só que aplicadas à geometria. Observe o seguinte, qual a área das figuras abaixo? Quando a gente tem quadrados e retângulos, para a gente calcular a área, basta multiplicar a base vezes a altura. Nesse caso aqui, a gente tem como a base 3 e como altura 3. Então a gente poderia representar como a área sendo 3 que multiplica 3, que a gente iria encontrar a área como 9 centímetros quadrados. Ou simplesmente a gente poderia dizer que a área seria igual a 3 elevado ao quadrado. Mesma coisa, né? Aqui a gente está calculando direto a área e aqui a gente está dando uma representação na forma de potência. Nesse caso aqui, em relação à área de um retângulo, a gente poderia dizer o quê? Que a área, vou fazer aqui dentro do retângulo, que a área vai ser igual, quanto é a base? 12, que multiplica a sua altura, que é 4. Então, quando eu tenho 12 vezes 4, vai ser igual a 48 centímetros quadrados. Então, nesse caso, a gente resolveu o problema, mas a gente poderia dizer simplesmente que a área seria igual a 12, que multiplica 4. A gente estaria aqui só fazendo representações da mesma coisa de maneira diferente. Agora aqui, o que é que a gente tem? Que a base é M e que a altura é M. Mas por que essas letras estão aparecendo aqui? Justamente porque a gente tem um quadrado que a gente não sabe a dimensão dos lados. E como a gente não sabe a dimensão, utilizou uma letra para representar esse possível número. Então, nesse caso, a área poderia ser representada por M, que multiplica M. E aí, resolvendo essa multiplicaçãozinha, a gente teria que a área seria a mesma coisa de que M elevado ao quadrado. Nós que eu apliquei só aqui a propriedade da potenciação, mesma base mantém a base e soma os expoentes.
Nesse caso aqui, a gente vai ter também um retângulo. O retângulo eu sei a altura, mas não sei o valor da base. Quanto é o tamanho? Não sei. Como eu não sei, utilizei uma letra para estar representando. Então, a área vai ser igual à base, que é T, que multiplicar a altura. Resolvendo aqui, a gente vai ter que a área vai ser igual a T vezes 3, igual a 3T. Note que, quando a gente está fazendo essa representação, o número vem primeiro, depois a letra que está representando um segundo número. Então, qual é a diferença básica dos exemplos que estão aqui na parte superior e os exemplos que estão na parte inferior? Na parte superior, a gente tem expressões numéricas, porque só está envolvendo números. Já aqui embaixo, observe, apareceu letra envolvendo, apareceu letras substituindo números. Nesse caso, a gente vai ter expressões algébricas. Algébricas refere-se a todo problema matemático em que há inclusão de letras para substituir valores desconhecidos, substituir números desconhecidos. Seguindo aqui no exemplo, o seguinte, quais as expressões que representam? E tem o cubo de A. O que é o cubo? Nada mais, nada menos do que uma base elevado ao expoente 3. Então, nesse caso aqui, a gente teria A elevado a 3. Porque eu disse, o cubo de A, o que é o cubo de A? É A elevado à terceira potência. E tem B, o quadrado de X mais o dobro de Y. O que seria o quadrado de X? É justamente a base X, só que elevado ao quadrado. Mais, então é o sinalzinho de adição, o dobro de Y. O que seria o dobro? O dobro é multiplicar alguma coisa por 2. E nesse caso, essa alguma coisa é o Y. Então ficaria x ao quadrado mais 2y. Veja que é tranquilo demais a gente estar envolvendo com esses problemas. É claro que hoje é só uma introdução. Na próxima aula a gente vai se deter mais dentro das expressões algébricas. Hoje o mais importante é você compreender que as letras nada mais é do que um artifício matemático utilizado para representar números dos quais a gente não conhece qual é o valor numérico. Voltando lá para a gente, nosso primeiro exemplo. Carlos pagou R$12 em um refrigerante e 2 recheados. Qual a expressão que representa esse problema? Então eu vou chamar o seguinte, para o refrigerante eu vou chamar esse valor de x. E para os recheados eu vou chamar esse valor de y, tá certo? O que é que eu sei? Que quando eu somo o valor pago pelo refrigerante mais o valor pago para o recheado, tem que dar quanto? R$12. Então quando eu somar um valor representando o refrigerante representando o recheado, essa soma tem que ser igual a 12. Eu tinha quantos refrigerantes? Eu tinha apenas um único refrigerante, então vai ficar o quê? X. Eu tinha quantos recheados? 2. Eu tinha 2 recheados. E o recheado chama de qual letra? De Y. Então essa, gente, seria a expressão que representa este problema. Carlos pagou R$12 em um refrigerante, então só tem um, então é X, mais 2 recheados. Como chamei recheado de Y, então vai ficar 2Y. Então quando eu somar X mais 2Y, isso vai ser igual a 12. Então essa seria justamente a expressão que representa esta situação, problema. Então na próxima aula a gente vai começar a resolver operações com expressões algébricas. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha essa aula nas suas redes sociais.